Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson e esse é o canal da Self Academy. Sejam todos muito bem-vindos. Na semana passada eu coloquei um primeiro vídeo a respeito de inteligência espiritual. Começar a compartilhar com vocês o que seria a inteligência espiritual, o que é essa inteligência espiritual, que começou a ser estudado muito pela ciência, né, de forma mais a partir do início dos anos 2000, ela começou a ser divulgada, né, cientificamente, né, vou deixar bem claro, é uma inteligência que já nasceu conosco, que sempre nos permeou, mas nunca foi muito bem investigada cientificamente, né? Isso uma visão mais moderna, pelo menos eu acredito desta forma, uma visão mais moderna, porque existem muitos, mas muitos indícios de que essa inteligência sempre foi estudada. Quer ver um grande indício disso? É só pegar a Bíblia, né? Mas veja, eu não vou falar da Bíblia, quando eu citar Bíblia, eu não estou querendo levar para uma questão religiosa. Muito longe disso, né? Respeitando as crenças de cada um, mas para mim é um livro muito científico. Literalmente, quando nós pegamos e começamos a ler de uma forma literal, infelizmente as pessoas acabam até desistindo, né, de continuar a ler ou querer entender, porque é uma linguagem, primeiro, é uma linguagem muito antiga, né? Os costumes daquela época não são os costumes de hoje, né? E nós temos, eu até posso citar um exemplo, às vezes você saindo do teu país, indo para um outro país, você vai encontrar um costume diferente, né? E você vai ter que se ambientar aquilo. Agora, imagine o Ocidente tentando entender uma questão do Oriente Médio naquela época, né? Os seus costumes sem nunca ter vivido ali. Então, as escritas, né, a sua forma de falar, até mesmo de interpretar, fica difícil. Às vezes eu falo que para mim também foi difícil entender o que realmente eles queriam passar ali, o que, que eles estavam querendo dizer. Interpretações existem de monte, né? De monte a respeito, mas eu queria ir um pouco mais além do que realmente estava só falando ali, ou só aquilo que eu ouvia, né, de pessoas que estudam isso, como padres, pastores, rabinos, enfim, de diversas religiões, né, a respeito do que estava escrito ali, aquilo que realmente eles queriam dizer. Então, cada um tem a sua interpretação. E eu fui buscar a minha interpretação. E por isso eu me propus a gravar esses vídeos e começar a compartilhar um pouco mais dessa inteligência espiritual, não só numa questão é, que, dos códigos que estão ali, né, mas também uma questão mais moderna, uma questão mais científica, e essa era a pergunta que eu me fazia. Eu lendo isso e entendendo de fato, eu comecei a começar a entender o que estão dizendo aqui. Como é que eu posso passar isso, mas sem essa visão dogmática, né, de todo esse, de tudo que foi lido, de tudo que foi transcrito, interpretado e se criou, né, um conceito aonde que, ó, é dessa forma aqui e pronto, acabou. Não, a minha questão foi transcender isso, tentar pensar fora da caixa, né, do que a grande maioria pensa e interpreta. Então, esse é o propósito de começar a gravar esses vídeos e trazer essa visão. Né? Quando eu comecei a mergulhar mais nisso a fundo, eu comecei a perceber que eles estavam falando de você, de mim, né? Eles estão falando para você muito claramente, para mim muito claramente, né? É uma questão comportamental. Usar a sua inteligência espiritual
para que se manifeste no mundo material comportamentos que sejam de acordo com aquilo que você possa levar uma vida de uma forma diferenciada. Quebrar barreiras, transcender, entender que ali não são simples palavras, né, da forma como está, porque às vezes você começa a olhar e ler, você vai falar, meu Deus, o que está querendo dizer aqui? Como é que assim, uma maçã provocou todo um problemaço na humanidade, e veio um dilúvio, acabou com tudo. Nossa, saímos de um local, atravessamos um mar, mas como assim? Abriu um mar, passou pessoas. Racionalmente falando, não se encaixa, não é verdade? Ficam questões assim, parece que não dá para resolver. Aí você tem que usar a imaginação para começar a entender. E é exatamente isso. É começar a buscar essas informações, né? Começar a entender o que realmente está por trás disso tudo. Que tipo de mensagem eles queriam e querem passar. Mas para isso você tem que, óbvio, dedicar um tempo, né, e buscar dentro do nosso contexto hoje o que eles queriam dizer naquela época, né? E a gente vai se deparar com certas coisas que transcendem a nossa compreensão. Então esse é o meu propósito, de começar a colocar comparar, né, o que aconteceu naquela época e que de fato, como eu posso trazer isso para a minha vida, como é que eu posso colocar isso de uma forma melhor, sem a questão de dogmas. Eu vou bater muito nessa tecla, né? Por quê? As pessoas, não estou dizendo que isso nunca foi entendido, né? Lógico, muitos entenderam. E aqueles que entenderam, ao invés de compartilhar, tomaram esse poder para eles e criaram religiões. É só isso. E aí começaram a dogmatizar as outras pessoas de acordo com as visões que eles têm e compreensão que eles têm. Esse não é meu papel. O meu papel aqui é repassar aquilo que eu aprendi estudando os códigos. Depois eu vou explicar melhor um pouco a respeito do que são esses códigos, né? Porque a língua original, ela não é uma língua em si, ela é apesar de ser tratada hoje como alfabeto, mas ela é um código de interpretação. E o que realmente eles queriam dizer com a questão, tudo que estava ali, é uma questão só literal mesmo? Será que é isso? E o que eu posso fazer? Quando eu me aprofundo, começo a entender que não. Eles usavam outras inteligências. Inteligência espiritual, inteligência racional, a inteligência emocional e a quarta inteligência, que é a comportamental, ou seja, aquilo que eu sinto, né, o que eu me emociono, que é a inteligência emocional, aquilo que eu critico, aquilo que eu penso de forma lógica e tento achar soluções para aquilo que eu estou sentindo, a racional, e a espiritual, que é transcender a questão mais metafísica, ir além do físico e começar a puxar essas informações, porque existe sim uma mente universal. Ela foi colocada por vários nomes, né? E o nome mais forte é Deus. O homem, quando não entende aquilo que ele sente ou vê, ele tenta explicar, mas não acha palavras, ele tem que dar um nome para aquilo. E foi colocado como Deus. Ok? Tudo bem. Eu entendo como mente universal, uma força criadora, essa força que nos move. Então, existe uma inteligência que transcende a racional e a emocional, a inteligência espiritual, que se manifesta dentro dos nossos comportamentos. Então, depois que eu pensei, eu raciocinei a respeito
desses sentimentos e emoções, eu vou manifestar isso nas minhas ações. Mas eu consigo corrigir as minhas ações através do entendimento que transcende esse mundo físico. Então, esses insights que eu tive e fui buscando cada vez mais informações, é sobre isso que eu quero a cada semana conversar através desses vídeos com vocês, compartilhar esses ensinamentos, né? Como eu posso sair da minha zona de conforto, né? Da questão mais materialista de buscar só e de aceitar só essas respostas que o mundo material me dá. Então, existem muitas questões que podem ser respondidas ou começar a instigar, né, no início, buscar respostas. Foi o que aconteceu comigo. Muitas questões me instigaram a buscar respostas que eu não compreendia dentro do mundo material, ok? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e toda semana eu vou começar a me aprofundar mais nesses ensinamentos, compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até o próximo vídeo.